E aí, estão me ouvindo? Opa, estamos sim. Ah, beleza. Estou aqui, fui levar meu filho no aeroporto, estou dirigindo aqui. Aham. Não sei se vai aguentar essa conexão, não. Vamos lá. Eu já deixei gravando aqui. Espera mais um minutinho aí. Às vezes chega mais alguém, mas a ideia é a gente poder fazer esse fechamento, né? Porque a gente tirou já o relatório das últimas, ainda tem a com ele, que já seria do próximo vencimento, mas só para a gente não perder, retomar, né, essas lives que a gente sempre fazia dos resultados do Gold, e os resultados é bem interessantes, assim, para a gente poder analisar, acompanhar. Vou esperar só mais um minutinho aqui que a gente já começa. Show de bola. Legal é a gente fazer depois também quando fechar um ano do robô, né? Sim. Acho que é fevereiro, né? Fevereiro ou março? Abril. De resultados que a gente tem registrado vai ser abril. Aí abril que pegou março, né? Isso. Já saiu com eles lá embaixo. Aí vai ser bem interessante a gente fazer essa pegada aí de um ano. E é um aprendizado, né? Não deixa de ser, né? Você vê, por mais que seja um mercado diferente, você vê que a economia ela é cíclica, né? Sei lá, tudo começa a acontecer, então se você tá ligeiro, né? Você tá olhando, você não pode focar em um lugar só, né? Você tem que olhar tudo de uma forma mais ampla, né? Mas assim, você já começa a ver o que está acontecendo, né? Uhum. Tem várias variáveis, né? Sim. Muita coisa. Opa, Paulo, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Paulo. Bem, eu vou começando aqui, então o pessoal vai chegando aqui, eu vou colocando. Boa noite, pessoal. Sou o Rodrigo do Perdigueiro Bote. Geralmente vocês veem aí o nosso amigão Fabiano aí puxando as lives, né? Eu faço mais os vídeos curtinhos, mas ele tá aí estudando, preparando um negócio bom pra gente para 2021. E eu fiquei agora, assim, eu vou tomar mais à frente essa questão das lives para poder a gente se organizar e não perder nesse bate-papo, essa conversa que a gente começou legal o ano passado, mas aí a gente trabalhou com muita coisa, assim, nesse ano, né? E acabou que a gente não conseguiu dar uma continuidade legal de fazer todo mês, sempre no fechamento das opções, né? Então, assim, quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, a ideia hoje é a gente poder apresentar os resultados do Gold, né? Pelo menos desse ano de 2020. E assim, um históricozinho rapidinho de como que o Gold surgiu. A gente começou com os mapas de operações, né? Então a gente tem aqui no nosso site, lá no Rolagem, mapa de diversas operações. Então, de operações de estrutura, né? Para a gente poder analisar. Essas estruturas, ela gerou para a gente um primeiro passo para eles poderem virar o Gold foi o raio-x de operações, que aí a gente começou a pegar esses dados e passar no machine learning e virar e transformar, ver quais que eram as melhores operações. E depois do raio-x de operações, a gente conseguiu compilar e fazer essas melhores operações através do Gold, né? Então, o Gold é um bot que ele fica no Telegram e ele tem um algoritmo de machine learning que ele vê as melhores operações e dá os alertas para a gente. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder mostrar os resultados aqui de até do dia 28, né? Que foi o último que eu tirei. Vou compartilhar aqui rapidinho. Então, já chegou aí? Bem, então Apareceu. Só dá uma diminuída no zoom aí. Por favor. Fica melhor. Aí, tá bom. Vou botar assim. Então, mensalmente, a cada fechamento de série, a gente tira esse relatório aqui das operações que ele dá o alerta, né? Então, a gente tem tirando... a gente começou a fazer essa contabilidade, né, para poder tirar os relatórios a partir da série D com P.
Então, de 2020 a gente ainda tem faltando, vai estar faltando alguns meses para trás que a gente não coletou os dados para poder computar, mas a partir de 2021 a gente vai ter os dados completos. Então, assim, no dia 28, que foi o último relatório que a gente tirou para fechamento, né, já da série, ele teve aqui, ele perdeu 33 trades, né, das operações que ele indicou, e venceu 4.641. Essa é a contabilização de todos os alertas que o robô deu. E ele já deu alerta para séries de 2021, então por isso que tem aqui ganhando e perdendo, que são as séries que ele já está rodando, que ele já deu alerta. O interessante aqui é que está tudo junto, né? Todos os alertas que ele deu de ganho ou perda. E aqui é o resultado por cada tipo de estratégia. Então a gente tem aqui, ó, as borboletas. A gente tem borboleta de asa 1, 1,5, 2, borboleta de put. Aqui é importante ver essa questão aqui da taxa de acerto, a gente sempre coloca. Então, por exemplo, a borboleta de asa 1, ele deu um alerta e acertou o que ele deu. Então, a taxa de acerto dele deu 100%, né, de acerto. Então, aqui a gente está acompanhando, esse aqui já são todos os alertas que o robô deu, né, desde o início. Borboleta de put, Calendar Line, Calendar Albatross. Vou passando devagarzinho. Esse arquivo aqui a gente manda no grupo. Depois a gente vai criar uma seção lá no site e a gente coloca todos os arquivos para quem quiser baixar, ou às vezes não conseguiu acompanhar do robô, a gente fica disponível, né? Então a gente tem aqui as flies, a olho de gato, estredo coberto, estrengo coberto. E o legal, assim, que esses alertas aqui da comunidade, vocês mesmos que ajudaram a gente a poder fazer isso aqui, então é bem legal, né? Que a gente conseguiu, assim, com a ajuda de vocês, estar com esse robô rodando até hoje, e isso é bem interessante. Uma coisa que eu quero mostrar, deixa eu ver se eu tenho que compartilhar outra tela. Estão vendo a próxima tela? Vou compartilhar aqui. Esse aqui é um apanhado que a gente fez das estratégias que deram 100% de acerto. Então, essas aqui, o que o robô alertou foi no decorrer do ano, então foram poucas estratégias, né? Então, por exemplo, ele deu 7 alertas na Calendar Albatross, de asa 1, e acertou 7. Então, de ITM, que ele deu 2. Da Calendar Butterfly, ele deu algumas aqui dado 20, ele chegou a dar 25 alerta desse, e desses ele acertou 100% dos alertas que ele deu. Então é uma coisa interessante. E aqui, deixa eu compartilhar essa outra tela aqui. E essa aqui é os alertas que deram acima de 70% de acerto. Então, além desses que a gente viu lá, a gente tem o olho de gato aqui. E tem orelha de gato. O olho de gato porque ele olha e acerta, né? Os orelhas de gato. Os Strangle coberto e os Strangle coberto. Então, esses aqui, eles deram acima de 70% no decorrer do ano. E aqui, só para poder apontar, esses números aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, a gente teve um Strangle coberto ATM que teve 602 alertas. Quando a gente começou a computar os dados do robô, ele dava mais de um alerta para a mesma estrutura. Então, ele ficava analisando o mercado, então ele dava um alerta dia 1º. E às vezes lá para o dia 15, com a volatilidade, né, subiu e desceu a Petro, ele ia lá e dava um outro alerta naquela mesma estrutura. A gente notou, isso aí já bem agora para o final, os últimos 3 meses, a gente notou que não era interessante porque qual a ideia? Ele sempre tenta buscar 30% do resultado da estratégia que ele deu. Se ele tá vendendo, se você está recebendo para poder entrar na operação, é 30%, se você está pagando para entrar, ele busca ali 50%, para poder ser uma estratégia vencedora. E a gente notou que ele dava vários alertas da mesma estratégia no decorrer do mês.
E isso não era interessante porque, por exemplo, ele já tinha dado uma entrada no começo do mês, e aí ele dá aquela mesma entrada com valor menor. E aí a taxa de erro dele aumentava, né? Às vezes você entrava atrasado. Então isso foi um ajuste que a gente fez no robô para poder ele não dar mais de um alerta para estratégia, porque se ele já deu daquela estratégia, foi o melhor valor que ele encontrou, né? Então, às vezes, você entrar no meio do caminho da estratégia é ruim, que aí você perde valor, né? Às vezes fica ruim para você entrar. Então, por isso que esses valores são altos de alertas. Então, agora para o próximo, a partir de 2021, provavelmente a gente vai ver esses valores diminuir bastante. Eu até vou mostrar aqui um apanhado dos resultados de dezembro, para vocês notarem que dá uma diminuída. E uma outra coisa importante para a gente olhar aqui é a perda média. Então, assim, ele não tem stop, o robô ele não tem stop. Ele dá o alerta, ele tem o gain, né? Ele vai disparar quando você dá gain. A gente tem as ferramentas para poder vocês acompanhar, né? O monitoramento. Você pode cadastrar ali a sua estratégia, acompanhar ela até dar o gain. Mas para o robô, ele tem os 30%, mas o stop ele não tem. Então, ele vai até o final do vencimento e ele encerra aquela operação. Então, a perda média ela sempre vai ser mais alta. Porque quando ela vai ao contrário, ele vai até o que ele vendeu virou pó e a outra pode subir o infinito, né? Estratégias vendidas são bem tensas você operar, porque você pode o prejuízo ele é infinito, ele não você está vendido, né? Então assim, a perda média ele é sempre alta, né? Quanto o ganho, o lucro médio, ele está buscando ali os 30% da operação que ele entrou. Então isso aqui essas aqui são as nossas estratégias com mais de 70% de acerto. É uma quantidade bem alta, né, de acertos, se você parar para imaginar, né? E teve alguns meses que ele acertou bastante. Mas como nem tudo é flores, né? A gente erra também, ele erra também para poder se ajustar. Então quero trazer aqui para vocês 2 cenários bem interessantes que aconteceu com ele. Tem mais alguém? Opa, mais alguém aqui esperando para poder entrar. Alguns cenários para vocês do que aconteceu com ele. Deixa eu só compartilhar essa próxima tela aqui. Ó. O pessoal que está aqui na live, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode chamar aí no chat que a gente está aqui para fazer um bate-papo. Rodrigo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu tô aqui no celular, não tô vendo as telas direito, entendeu? Tô sem óculos, dirigindo. Bicho, é o seguinte, só para falar uma coisinha, aqueles lá que ele acertou 100% em tudo no ano, né? Uhum. Que você mostrou aí, que eu fiz? Eu já cadastrei lá no push de opções. Uhum. Ou seja, eu fui lá no push de opções e cadastrei lá, por exemplo, Calendar Butterfly, asa tal, Calendar Albatross, asa tal, ITM, ou ATM, todos os que ele deu 100%, eu já cadastrei lá no push de opções. E tem uns 3 aí que eu não me lembro, que ele deu de 79% para cima, também cadastrei lá. Pô, Tá? excelente. Só para dar uma dica aí pro pessoal. Excelente. Estou pensando em rever algumas das minhas estratégias para 2021. Então, já que esses aí foram os vencedores, apesar de alguns deles terem sido concentrados, né? Uhum. Só em determinados meses, mas eu deixei lá cadastrado para me avisar e na hora eu vou analisar. É isso que eu tinha para falar. Show de bola. Eu tô cadastrado os meus nos Strangles, né? Eu gosto de operar bastante Strangle. Então, eu tô sempre acompanhando eles aqui. Depois, se você podia, se for o caso, mostrar aí só pro pessoal onde é que fica o push de opções. Sim, tá aqui na tela, que eu vou mostrar aqui mais ou menos no final. Eu vou compartilhar aqui novamente aqui para vocês a tela. Para me poder mostrar assim. Beleza, a gente mostrou muito resultado positivo, né? Deu 100%, 70% de acerto, mas ele também erra. Então, é uma coisa que a gente nunca eximiu ou tentou esconder, porque, assim, é um robô, ele está ali processando os dados e quando ele erra, o mercado reage, ele não consegue reagir. Eu quero mostrar aqui para vocês a J e a V.
que ele foi um mês que aqui, ó, se você olhar aqui, os Strangle e os Straddle, praticamente ele errou tudo que ele alertou. Então todos, ó, teve aqui nos ATM, aqui ele praticamente errou bastante, né? Teve aí as outras estratégias que eram compradas, ele deu 100% de acerto. Então essas aqui, Albatross, Calendarline, geralmente você compra, né? Então elas deram 100%, né? Que vinham ruim. E aqui ele errou bastante. Você vê aqui na série anterior, na U, ele já voltou aqui a dar 100% e a taxa de acerto dele ali voltou ao normal ali, que é 70% ali para dar 80% ali de acerto. E aí nessa série aqui, eu peguei e fui olhar aqui no gráfico de Petro para ver o que tinha acontecido. Tá vendo o gráfico, Fabiano? Tá na série JV agora. Ah, não, deixa eu... Tava no gráfico? Não. Ah, então deixa eu botar aqui pro gráfico. Então aqui é a nossa Petro, né? Onde ele analisa, né, para poder dar os alertas. E aí o interessante, assim, o que acontece? O robô, ele sempre, esses alertas, ele tem o tempo, né? O tempo médio de trade. O tempo médio dele é em torno de 30 a 40 dias. Então, por exemplo, se ele está na série A, ele vai alertar na série A a série B, e aí vai levar esses 30 dias até chegar lá e ele dá o ganho dele. Então, esse que ele errou todos os alertas, o range ali que ele deu, ele começou ali no dia 31 dar o alerta até aqui o dia 18. Ele deu alerta, os alertas foram altos e o mercado caiu. Então, provavelmente ele deu alerta nos strikes altos aqui, né? E aí o mercado veio contra e ele errou todos os alertas, ele perdeu todo. Aproveitando que eu tô aqui com a tela compartilhada, isso também aconteceu na DIP. Ele errou todos os trades que ele deu Strangle, né? Então foi a mesma coisa, ele começou a dar nesse período aqui, e aí o mercado voltou contra e ele vai se ajustando, né? Então, assim, é uma coisa para poder a gente tá mais ou menos nesse patamar aqui novamente, né? É um patamar que tá subindo aqui praticamente em linha reta. Então é interessante a gente poder, assim, quem opera, né, com os alertas que o Gold dá, ficar de olho, porque geralmente quando acontece esse tipo de coisa, tanto uma consolidação por muito tempo, né, praticamente 2 meses aqui, e tanto com a queda muito rápida, ele demora pelo menos uma série para poder ajustar. Porque aqui quando ele está nesse período, ele está dando aqui para o próximo, ele está dando para a próxima série, e aí essa série ela vai provavelmente, se acontecer alguma coisa, vai ser perdedora. Depois ele ajusta os alertas, né? Então isso foi uma coisa que eu notei. Deixa eu compartilhar aqui novamente aqui. Fazendo ping-pong aqui que eu notei nesse período aqui, né? Que ele perdeu bastante. Então foi justamente, vou separar aqui para poder verificar lá no gráfico, foi isso que aconteceu nessa série. Mas aí na próxima aqui ele já volta a dar ali 100% de acerto, né? Nas estratégias, são as estratégias vencedoras ali com quase 80%. E aí essa aqui que é KW, ele deu dentro da série JV. Então ele já estava com um mês, ele ajustou e voltou a ser vencedor. Então, assim, eu não quero tomar muito tempo, é final de ano, né? Todo mundo tem muita coisa para poder fazer. O que eu tinha. Deixa eu compartilhar aqui mais um. Para falar com vocês, era essa questão, né? Apresentar esses dados aqui. Aqui está o nosso mapa de estratégia, né? Que tem todas as estratégias ali de estruturas, né? Que a gente pode trabalhar. Esse aqui é o raio-x, que eu acho que eu não tinha mostrado antes. Então aqui é o raio-x que a gente começou a trabalhar com esse robô, né? Ele tem um pouco de machine learning aqui para poder fazer aqui e depois virou tudo pro Gold, né? Rodrigo. Opa!
Um detalhe daqueles dados ali que tu mostrou, né, que aqui é muito bom, eu gosto, né, da gente analisar sempre o que deu errado, né, para a gente consertar isso, né, principalmente. Principalmente naquele ali, ele vinha de uma consolidação, né, e esse último, né, e caiu, né, foi até pior do que o do coronavírus, né, Sim. os resultados, né. Sim. Isso, aí, pode deixar aí, né? Então tu vê que ele vinha numa consolidação um pouco mais já perto de julho, né? Julho a setembro, mais ou menos, né? Se a gente considerar que todos isso, esse valor aí, ele vinha, né, nessa consolidação. E perdeu porque ele caiu depois, né? Para outubro. Mas o que acontece? As nossas estratégias que são as mais resilientes, né? Elas têm a ponta comprada, né? Coberta. Então, sim, quando sobe, tu ganha. Quando está consolidando, ela também fica coberta, tu tem ganho, né? Agora, quando cai, que a ponta é descoberta, aí ela perde também, como qualquer outra estratégia, né? Que não seja coberta, né, para baixo ou para cima, né? Então, isso é uma coisa, eu acho que deve ser, a gente já está vendo, né, já conversa bastante, que é a questão de ver para onde o mercado está indo, né, tentar se antecipar principalmente nessas defesas, assim, tipo, conseguir estopar, né, uma perda dessas, né, principalmente essa do corona, né, que foi a que todo mundo quer esquecer, né. Mas entender a dinâmica da operação é muito importante. Sim. Muito importante. E também, por exemplo, esses alertas aí que deram errado, tu teria como, se tu, claro, que a gente só monitora, né, a gente monitora ele, ganhou ou perdeu, né, tu não rola ele, tu não faz uma outra dinâmica nele. Com os straddles, né, a gente até conseguiria, né, para te não perder aquele dinheiro, alocar ele melhor na próxima vencimento, né? No próximo vencimento e esperar para vencer e ganhar, né, ou não sair no prejuízo. Né? Claro, que assim, não é o objetivo do robô fazer isso, né? Mas a gente sabe que a gente também consegue fazer esse tipo de coisa. Então é importante quando a gente vê os resultados das estratégias que tem que conhecer e tu saber o que tu tem que fazer ali. E não esperar para depois tu ver assim, deu errado, né? O que eu vou fazer agora? Vou aceitar só a perda, né? Sim. Então... O interessante, assim, em relação a isso, assim, uma coisa que a gente já pode ter para olhar nessa resiliência é a quantidade de dias, né? Que a gente está na operação. Acho que isso é uma das coisas principais. Porque, assim, se você chegou aqui, por exemplo, nesse aqui eu tô olhando o do resultado geral, né? A média geral do que ele teve ali, ó, é em torno de 30 dias ali, dos estrangos ali, ó, acima de 30 dias. Dos comprados aqui, a quantidade de dias é melhor. Então, se deu mais ou menos perto daquele dia, daquele tempo que você está na operação, e ainda não deu lucro, ele sempre está dando alerta, né? Então, todo mês ele vai dar o alerta até já para uma ou duas. Por exemplo, essa semana eu já vi ele dando alguns alertas para a série B com C, B com O, C com O. Ele já tem dado B com N e ele já começou a dar uma C com O. Então, assim, se você tá, sei lá na ponta, lá no 28, sei lá, entrou em alguma coisa lá no 28, acreditando que vai subir mais. E ele já começou a dar um alerta abaixando o strike, então ele tá vendo coisa, como é machine learning, a gente desconhece, né? Ele já tá vendo algum cenário, provavelmente você não tá vendo ou não tá esperando. Então, eu acho que essa é a questão, assim, não ficar focado no que você entrou, né? É sempre acompanhar os alertas para você ver o que ele está deixando, baixando o strike. Porque se acontecer alguma coisa e ele vem a fundo de novo, os alertas que ele deu de A com M
vão ter errado. Mas o que ele deu hoje para B com N, pode ser que já sejam vencedores, porque ele já tinha baixado o strike. Então, é essa questão da gente monitorar bem, né? O que ele já está dando, né? Essa questão de dias é bem interessante. E Isso, é. essa questão da defesa, assim, eu vou comprar pozinho, ou às vezes rolar a operação já baixando strike. Às vezes é uma coisa que Isso. pode ajudar, né? É, isso, não, exatamente isso. Eu já tinha falado exatamente sobre essa questão né, dos dias, algumas lives, né, porque não adianta insistir numa operação, ela pode dar certo ainda, claro, né, e a gente vê isso, mas eu lembro que uma vez, numa das lives, eu mostrei uns gráficos que eu fiz uma distribuição, né, de como acontecia esses ganhos, né? E, claro, eu adoro trabalhar com estatística, né? Então eu gosto de ver isso, né? Para a gente poder achar um range que tu trabalha. Até aqui eu vou. A partir daqui eu começo a monitorar. Então, cara, a gente tem que começar a ver, né? Essa estrutura. Por isso que eu gosto assim. O melhor de tudo assim não é só o resultado do robô, mas sim o aprendizado, né, Sim. que a gente está tendo, que é diferencial, né, tipo, monitorar esses dados, né, é uma coisa muito interessante, porque tu aprende mais com eles, né, essa questão do tempo, né, porque, assim, é aquela coisa, é risco, né, se tu tá mais tempo na operação, tu ainda tá com aquele risco, né? Então, quanto menos tempo tu ficar na operação, Exatamente. melhor. Até mostrar aqui, assim, a gente manda um arquivo HTML e o PDF com esses dados que eu estou apresentando. O arquivo HTML, ele é a lista de todos os trades que teve daquela série. Se você abre ele aqui no Excel, você pode colocar aqui o filtro e você pode ver aqui as estratégias, você quer ver o que aconteceu, né? Ah, eu quero ver só os orelhas de gato, o que aconteceu. Então você pode trabalhar aqui, ver quem venceu, listar, assim, entender, né? Às vezes você vê lá o HTML no grupo, acha que você não consegue manipular, você pode abrir ele no Excel aqui e ver, né? Aí aqui ele vai te mostrar ó, a saída, a data de entrada, quanto que ele entrou na operação, a data da saída, ó, isso aqui ele ganhou, né? Quanto que ele saiu da operação, o alerta aqui, o texto que ele manda no robô, né? Então isso aqui fica tudo disponível, né, para você às vezes até estudar. Às vezes até você não está operando com outra operação, mas você pode acompanhar o mercado através do robô, né, e ver o que está acontecendo para poder montar nessa estratégia. Sim, sim. E esses dados aí, né, é uma riqueza tanta, né, porque a gente consegue correlacionar eles, né, com o que aconteceu, né, com o papel, né, a estratégia com o papel, né. Ah, caiu quanto do papel, né? Claro, o ideal é se a gente conseguisse, né, que é um projeto nosso ainda, mas para o futuro, não é nem para 2021 ainda, né, é a gente fazer o nosso, né, ter o nosso banco de dados interligado, né? Então, para a gente poder fazer tudo isso, né, e começar a trabalhar mais dados, não adianta, a gente só vai conseguir melhorar estudando o retorno desses dados. Por isso que a gente, né, vai trocar estratégia, colocar outras, seguir um estudo, ver o que é melhor, o que funciona para qual período, né? Essa questão aí, né, eu achei assim fenomenal porque a gente que acompanhou o robô todo esse ano, né, de março, quando começou, né, que a gente já começou bem ruim por causa do corona, né, março, quando saiu em abril, a gente só via, né, os dados do robô sempre perdendo, né, até meio do ano ele estava perdendo, né, e sendo que já a partir do abril e maio, né, eu lembro, já tinham vários dando 100% de ganho, vários 100%. E mesmo assim, né, ele ainda estava no ano, estava perdendo, né, ou estava, sei lá, 10%, 20%. E olhar agora os dados, né, ele já está mais de 50%. Sim. Né, cara? Eu acho isso, assim, ó, fantástico, porque mostra, né, que, claro, tem os períodos que vão dar problema, que nem a gente já viu, e é bom até a gente ver de quanto em quanto tempo, né, o porquê disso, Ou o cenário que tá para ele dar problema, né? O cenário, exatamente, né? O cenário, o que ocorreu? Tá, deu um Black Swan.
beleza, Black Swan, nada é a prova de Black Swan, né? Uma consolidação de 3 meses, né? Uma coisa que o mercado fica, né, ali, né? Porque todo mundo diz assim, não, consolidação é bom, né? Principalmente para straddle, né? Mas será que é tão bom mesmo assim? É bom, depende, né? Se tu pega uma operação muito longa, né, e acontece alguma coisa no meio do caminho, tu perde, né? Tu está vendido, né? Então, há de se pensar e ver esses dados, né, com carinho, né? Por isso que a gente já disponibiliza, né, para a gente poder estudar e trabalhar, e essas lives, o bom é a gente discutir os números, né, ver o que aconteceu, comparar, né, porque assim, não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, deu 100% tal robô, esse deu 100%, tá? Beleza, não, mas não é o nosso objetivo, né? A gente até faz o contrário, a gente pega e vamos falar dos problemas, né? Vamos falar dos problemas para a gente saber o que a gente tem que fazer, né? E não só focar no que, focou 100%, né? Uau, é difícil achar um robô que dê 100%, tá? Beleza, né? Mas tem a possibilidade, né? A gente está mostrando aqui, isso aqui é dado de mercado, qualquer um pode pegar, né? E o legal desses relatórios que tem data, né? A gente pode ver, comparar isso e ver, né? Realmente esses dados estão dando, né? Ou se a gente fosse manipular, que não é o que acontece, porque a gente não tem nem tempo para se coçar, que tem nem braço, né, para poder fazer né? Aí, então, mas olhar esses dados com carinho, né? Saber o que está acontecendo, isso é fundamental. Assim, é um aprendizado, né? Que sempre ímpar, né? a gente vai ter. Porque, assim, tu pode ter 10 meses, que nem a gente teve, de robô dando até 100%, né? Agora, se tu tem 2 meses que o robô perdeu muito, as pessoas, né, é natural isso, né, da psicologia, né, que as pessoas fiquem olhando o que deu errado. Então, vamos fazer diferente, vamos trabalhar o errado, né? Vamos ver o que deu errado para melhorar, para tentar fazer alguma coisa, né? Não que a gente tenha a pretensão de algum dia ter todos os robôs dando 100%, né? Não, a gente tem a pretensão de aprender, né, os ciclos do mercado, né? Entender isso até para a gente saber o que fazer, né? Então, eu acho que essas discussões, né, que a gente estava meio parado, assim, por causa de falta de tempo mesmo, né? Todo mundo estava complicado. Dezembro, para mim, foi muito complicado de trabalho. Então, a gente não estava fazendo mais, né? E a gente estava meio que perdendo, né? Isso aí que a gente já tinha conversado. Essa discussão dos dados, né? E mostrar, e não só mostrar o que aconteceu, óbvio, né? Mas discutir o que aconteceu. A realidade, né? Aprender com o que aconteceu, né? Ao longo desse ano. Só antes que eu me esqueça, deixa eu mostrar para quem está vendo a live, vai ver depois gravado, onde tem os nossos alertas, né? Então, se você vier aqui no portal, você tem um push que você pode cadastrar para ele alertar para você no seu Telegram o alerta específico que você cadastrar. A gente tem da análise técnica, né? Que nosso robô de análise técnica, você pode cadastrar, ou o robô de opções, que aí você pode cadastrar a estratégia. Opa. Deixa eu ver aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu ver, caiu, se foi minha internet ou foi... Opa, aí tô fora do ar. Deixa eu ver. Deixa eu... Coisa, se não conseguir acessar aqui, eu acesso. Depois eu faço um vídeo Não entendo. Explicando aqui como é que faz. Mas aqui no menu já vai ter os links para poder você acessar. Deve estar fora aqui nosso servidor, mas aí depois eu mostro para vocês. Mas é bem simples também. Você pode cadastrar ali os alertas e aí ele vai te alertar só o alerta. Então,
Alguém que está aqui ao vivo quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? E boa noite, Juliano. Depois aí não podemos dar um abraço aí para nosso grande companheiro. Eu acho que era mais isso, né? Rodrigo, assim, a gente, né, retomar Sim. essas lives, né? Então, ver assim, resultado, e isso para tudo, né? A gente discutir, principalmente até no grupo, de repente, mais sobre dados, ou alguém que tiver um tempo, se quer sugerir algum estudo para ver alguma ou uma coisa, estratégia, né? para a gente poder analisar, para poder testar, né? Fazer um. Hoje a gente tem as ferramentas lá de calcular o histórico, né? Que a gente pode fazer bastante coisa, né? Então, eu acho que aquela ferramenta também eu acho muito legal, porque hoje a gente consegue pegar todas as opções, né? Sim. Então é show de bola, né? A gente pode montar no próprio Excel, né? Todas as estratégias e ver. O Kramer quer falar alguma coisa. Pode falar, Kramer. Não, é que só para finalizar, vocês estavam falando aí de robô 100% e tal. Não existe robô 100%, né? Se for 100%, tá com bug. Não existe robô 100%. Não existe. Sim, Tá? Quem fala que tem robô 100% não tá falando a verdade. E outra coisa é com relação a essa estratégia que tem ponta descoberta, né? Como vocês estavam falando aí. Não adianta ela ser muito vencedora, fazer 70%, 80%, ganhar 70% das vezes, 80% das vezes no ano, e quando você perder, você tem que devolver tudo. Então, para trabalhar com estratégia com ponta descoberta, como o estrango coberto, que a put fica descoberta, o próprio estredo, que os dois ficam descobertos, tem que ir com a mão bem leve, né? Exatamente. Ou de preferência com pó, né? Tem um pozinho ali para travar, né? Exatamente. E é isso. Eu acho que, assim, os resultados estão legais, né? O robô não é perfeito. Como a gente já conversou entre nós vamos tentar colocar outras estratégias para o ano que vem, né? Pelo menos mais umas 3 ou 4. Eu acho importante também botar uma estratégia que ganhe na baixa, né? Que esse robô é muito autista, né? Podemos botar um strangle coberto reverso, né? Umas coisas assim. Ou um strangle reverso, para quando descer também ter estratégia para o pessoal usar, né? E acho que é isso, cara, que eu tinha para falar. Beleza. Não, pessoal, então é isso, assim, eu agradeço muito, assim, a todos vocês que estão com a gente mais um ano. Foi um ano difícil para todo mundo, né? A gente teve que se reinventar e todo mundo aí teve que se reinventar para poder passar por esse ano, e a gente só tem a agradecer a todos vocês, né, que estão com a gente aí, e desejar, né, um feliz ano novo. Assim que o próximo vencimento, eu já trago os resultados e a gente faz mais um bate-bola desse. E a gente vai ter a live das commodities. Fabiano, você quer falar um pouquinho? Só para já deixar A live registrado. das commodities, como pegou o recesso agora, eu já tinha marcado, né, com o pessoal palestrante, mas eles não me responderam agora essa semana, né? Então talvez a gente tenha que adiar, né, ou para o fim da primeira semana de janeiro ou para a segunda semana. Mas vai sair, com certeza. Então, beleza. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado aí por todos. O vídeo vai ficar gravado, eu vou subir ele agora para o YouTube, né? E disponibilizo lá no grupo para quem quiser rever. E os alertas já estão lá no Gold, mas a gente vai mandar novamente lá para todo mundo. E agradeço a presença aí de todos aí, participaram, e quem for ver, eu vou ver no YouTube lá depois, no futuro. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom, feliz ano novo para todo mundo.